Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que me escutam agora. Nós estamos nesse 7º vídeo e estamos estudando a origem da nossa existência, o que somos, o que temos, para que somos e como nós fomos criados. Vimos a origem desde o mundo espiritual, quando ainda não existia este mundo material que é a Terra, né? Os planetas, o universo, tudo que nós acreditamos, tudo aquilo que é matéria que nós podemos ter. Antes disso, havia o espiritual, que Paulo diz que primeiro existiu o espiritual, que é os céus, o trono de Deus, os anjos, arcanjos. Então Deus fez aquilo ali e nessa infinidade, Deus já existia, que é o mundo espiritual. Ali ele criou todos os anjos, e um destes anjos tinha um certo poder maior, ou seja, chamado Lúcifer. Ele comandava os anjos do céu e todos eram regidos por ele na adoração a Deus. Então ele andava em pedras alfogueadas, ou seja, pedras de fogo, e todo tipo de pedra preciosa, de coisa de mais luz no céu, estava com Lúcifer. Era a maior criação de Deus entre os anjos. Então, certo dia, este Lúcifer se achou tão, né? Parece até que é uma coisa que veio até para os homens também, se achou tão, né? Recebeu mais, né? Ele comandava os anjos na adoração a Deus, ele sentiu pequeno desejo de que aquela adoração fosse dirigida a ele também. Neste momento ele quis ser Deus, na mesma hora ele é expulso do céu e é acabado com aquilo. Quando ele é expulso, ele leva as terças partes dos anjos, que hoje se transformaram em demônios, ou espíritos imundos, que vêm acometendo o homem com todo tipo de mazelas que vocês possam imaginar. Coisas que a ciência não pode explicar, coisas que acontecem no corpo humano que a ciência não consegue explicar. Está ali os espíritos imundos, aqueles que perderam a sua habitação original, que era os céus, e agora se transformam em demônio. Depois nós vimos o espiritual criar o material. Existiu o cosmos, existiu o universo, existiu o sol, as estrelas, as árvores, a terra. Existiam os animais. Era o espiritual, que era Deus, criando o material, que é tudo que nós vemos e podemos tocar. O mundo espiritual cria o material. Agora, quando foi criar o homem, houve uma mudança drástica em tudo. Em vez de criar o homem só da matéria, como criou os animais, como criou tudo que existe, não. Houve uma junção do espiritual com o material. Quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Criou o homem de uma espécie, um clímax, uma coisa totalmente diferente de tudo. Foi para isso que você foi criado, um homem. Certo? E quando Deus fez o homem do pó da terra, ele chegou nas narinas do homem e soprou nele o espírito, o fôlego da vida, e entrou dentro de Adão, e Adão foi feito alma vivente. Foi uma mistura do espiritual com o material. Por isso que hoje o corpo morre depois do pecado. Vamos continuar isso aí, né? Depois da alma vivente, o que foi que aconteceu? Adão pecou. Quando Adão peca, ele perde a estrutura de viver para sempre, de não ter que trabalhar, de não ter dor, de não ter sofrimento, de não ter doença, de não ter mal. Ele perde toda essa estrutura e é expulso do paraíso quando isso acontece. Agora, só que Adão ainda tem o material e o espiritual nele. O espírito precisa voltar para Deus, que o deu. E o corpo volta para o pó da terra, de onde ele foi feito. Mas tem a alma, que é a personalidade. A alma que foi criada dentro do homem foi o choque do mundo espiritual com o mundo material. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, que o fôlego de vida entra dentro de Adão, esse choque cria a alma do homem, que só o homem tem. Essa alma é a personalidade. Essa alma é o que nós somos por dentro, não esse corpo fora. Então, quando nós morremos, o corpo desce, se destrói. Mas o espírito volta para Deus, porque ele não pode, o espiritual não pode ser tocado pelo material. Pecado não toca espírito. O que o pecado suja é a alma que foi criada na hora da junção dos dois. Então, esta alma irá para julgamento, para viver ou com Deus ou sem Deus, por toda a eternidade. A única coisa que nós temos certeza é que uma vez nascido, vai se viver eternamente, ou com Deus ou sem Deus. Isso aí é fato. Nunca é destruída. A única coisa que é destruída é o corpo, a matéria, o casulo.
aquilo em que nós estamos enquanto estamos aqui na Terra. Depois disso, depois da expulsão nós vimos que a origem das espécies é muito mentirosa, porque dizer que o homem é descendente dos primatas, que foi de uma célula que se originou tudo, de um Big Bang, uma explosão, que tudo foi feito no cosmos, uma grande mentira, um conto da carochinha, conto de fantasia, história de Trancoso, que só se consegue provar usando as seguintes mentiras. Há bilhões e bilhões de anos aconteceu atrás, e outra evolução vai acontecer há bilhões e bilhões de anos mais na frente. E coisas que não se pode provar, que é impossível que se prove. Certo? Este é o grande conto da carochinha. A evolução não consegue explicar como o homem surgiu. Porque desde que o homem tem entendimento como gente, o macaco nunca se transformou em ser humano. O primata, o macaco, nunca evoluiu. Sempre foi macaco. Sempre nasceu macaco, cresceu macaco, reproduziu macaco e morreu macaco. O homem é a mesma coisa. Então, como não se consegue provar isso, cria a grande mentira, o conto da carochinha. Que isso só foi há bilhões de anos. Só vai acontecer de novo outra evolução há bilhões de anos na frente. Coisa que ninguém vai poder provar, que ninguém nunca se provará, porque nunca vai se chegar a esses dados que eles estão dando. Bilhões e bilhões de anos não vai se chegar a isso não. E nem foi esses bilhões e bilhões de anos atrás não. Tudo mentira. História de Trancoso. Então, e como é que se prova que foi Deus? Já me perguntaram isso. E como é que você prova que foi Deus que nos criou? Essa nossa origem é Deus. Como é que você prova? Aí eu disse, a prova está aqui, eu. Consegue me explicar como um ser inteligente? O corpo humano, as veias, a circulação, os olhos. Olha, as córneas dos olhos, irmão. Milhões de veias por trás dos olhos que dá visão ao corpo humano. Foi algo que o próprio Charles Darwin, porque começou a evolução das espécies, caiu de joelhos. Ele disse que algo assim, as córneas dos olhos, os nervos que ligam por trás dos olhos, que nos dá a visão, foi a única coisa que ele disse que só um ser inteligente poderia ter feito. Foi a única coisa que ele admitiu que não foi uma evolução, foi um ser inteligente que fez isso. Não tem para onde ir. Não tem como você provar isso, a não ser com o ser que criou. Deus é a única prova que existe. Deus nos criou. Se quiser provar alguma coisa fora disso, que Deus não existe, o ateu não tem que me fazer provar que Deus existe. O ateu tem que provar que Deus não existe. Ele tem que dar origem à vida, ele tem que mostrar, provar de onde foi que ele veio sem Deus. Não é eu que tenho que provar que Deus existe, não, porque a prova que Deus existe sou eu e é Ele. Ele é que tem que provar que Deus não existe. Para isso ele vai ter que ser Deus. Vai ter que mostrar a prova das minhas células, do meu corpo, de onde veio, onde foi que começou isso. Ele vai ter que ser Deus. Então é tudo Trancoso, história da carochinha. E uma vez o homem criado, vimos que foi o ser espiritual com material. Mas o homem pecou, foi expulso do paraíso, e nós vimos que agora o homem está numa situação, digamos, drástica. Porque Satanás, depois que foi expulso do paraíso, ficou com muita ira deste homem que agora reinava na terra. Deus fez a terra, irmãos. Deus não precisa da terra. Quem precisa da terra é o homem. Deus deu a terra, o planeta Terra, ao homem. Em toda a história que nós existimos, o homem sempre dominou o planeta Terra. Nunca nenhuma espécie dominou o planeta Terra. É tudo mentira. É tudo história de Trancoso, é conto de fantasia. Os animais dominaram a Terra, milhões e milhões, tudo fantasia. História da carochinha. Algo que não se pode provar. Não se pode provar o planeta daquela forma, do tempo dos dinossauros. Pré-histórico. Ali foi a origem da Terra, que aconteceu realmente quando Deus começou a criar por etapas. Está ali em Gênesis, tudo escrito ali. Mas não tem nada de animais dominando a Terra. Sempre foi o homem. A Terra Deus deu ao homem. E os dons de Deus são sem arrependimento. Quando Ele dá ao homem, Ele deu mesmo.
Por isso que nós descobrimos porque o mundo é assim. Porque há tantos males, porque há tanta destruição, porque os homens fazem coisas animalescas. Porque Deus não faz nada? Porque Deus que criou o planeta Terra, criou os homens, não faz nada? Porque Deus não acaba com esse mal? Porque o mal existe? Tantas interrogações. É que Deus fez o homem e provou que fez o homem. Como Deus provou que fez um homem? O teste que teve da árvore no meio do jardim. Aquilo ali foi a prova de que o homem é homem mesmo. Que Deus não estava mentindo, não estava brincadeira. Façamos uma nossa imagem, a nossa semelhança. Que governe sobre tudo na terra. Tudo é dele na terra. Então Adão teve o poder de escolha e escolheu comer, enganado por Eva através da serpente. Em outras palavras, foi em tabela, mas foi ele que desobedeceu. A ordem foi dada direta a ele. Então foi provado que ele era o homem com poder de decisão. Deus não me impediu. Como até hoje na história da minha vida, da sua vida, Deus não vai impedir você de fazer algo. Deus vai lhe aconselhar a não fazer o que é errado. Já o diabo vai lhe tentar fazer o que é errado. Mas a decisão é sua. O poder de escolha é seu. Você decide e a palavra final é sua. O homem decide fazer o mal ou não. O homem decide fazer o bem ou não. É o homem. É o Deus na terra. É exatamente como Deus disse, imagem e semelhança sua. Agora ele perde essa imagem quando ele peca. Perde a imagem de Deus e nós vemos os males que acontecem aí. Por quê? Porque quando Adão, vejam bem, quando Adão desobedece a Deus e obedece Eva, que foi induzida pelo diabo, o que ele faz? Ele transfere esse poder de controle que ele tinha sobre o planeta Terra ao diabo. Por isso que hoje o mundo jaz no maligno. Por isso que mais na frente, quando Jesus vai ser tentado, Satanás chega para Jesus e oferece a ele todos os reinos do mundo. Tudo quanto é de bom, de prazer no mundo. Tudo isto eu te darei, Jesus, se tu prostrado me adorares. E Jesus não diz que era mentira dele, porque ele tinha recebido isso do próprio Adão. Era para o homem ter esse controle, junto com Deus. Mas o homem entregou esse controle a Satanás e o pecado entrou dentro dele. Ele agora vai morrer, ele agora vai ter que trabalhar fora do paraíso, ele agora está na terra amaldiçoada, espinho, cardos, tudo quanto é de sofrimento. O homem agora vai adoecer. Olha, o homem foi o maior perdedor nessa história. Perdeu tudo. Deformou a sua imagem. Nós vemos muitos homens, seres humanos hoje nascendo deformados. A imagem material mesmo. Coisas absurdas acontecem hoje por causa do pecado. Deformou o corpo humano, deformou a alma, deformou a personalidade do homem. Hoje há caráter bons e há caráteres ruins por causa deste erro de Adão. Uma vez expulso do paraíso e agora nesta terra amaldiçoada e sob controle de Satanás, o que é que acontece? Surge a explicação para o que muita gente diz. Rapaz, aconteceu. Se é um mundo de cão, como é que pode uma coisa absurda dessa acontecer? É um mundo de cão mesmo. E como é que... Podem observar que Jesus nasceu e não quis nada de riqueza deste mundo. Foi a maior prova de que o mundo jaz no maligno. Que o próprio Jesus disse, o mundo jaz no maligno, dorme com o maligno. Esse mundo aqui, quem quer ficar com Deus e com este mundo, com os prazeres, com as riquezas, está muito enganado. Está na casa de Satanás. E quer ter paz. Os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, às vezes reclamam quando o sofrimento vem. Se tiver tudo dando certo na sua vida hoje, no mundo, tem alguma coisa errada com você e Deus. Entre você e Deus tem alguma coisa errada. Você não pode viver em paz, em tranquilidade, tendo geladeira cheia, tudo de bom. No mundo, na casa de Satanás, no mundo onde jaz o maligno, você vai querer ter paz. No canto onde o maligno domina, você não pode ter paz. Você vai ter que gritar contra tudo que ele faz aqui. E gritando, você não terá paz. Se tiver
tudo dando de bom na sua vida, tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. Porque o próprio Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Por que Jesus disse que no mundo eu terei que ter aflições? Porque ele sabe que o mundo é na influência de Satanás. É impossível você não ter aflições aqui neste mundo. Você deve agradecer pelas aflições que chegarem, porque lhe ajudarão e lhe despertarão a conhecer que aqui não é o seu lugar. O mundo foi contaminado e amaldiçoado. Você não pode viver em paz aqui, tendo tudo de bom e do melhor, se dando bem em tudo, homem de negócio, não sei o quê, não sei o quê. Principalmente para aqueles que pregam a teoria da prosperidade, pegando as riquezas desse mundo, que Jesus recusou. Nasceu numa manjedoura, numa estribaria, né? Recusou-se entrar em Jerusalém aclamado como rei no cavalo branco, mas entrou no jumentinho. Disse a certos discípulos que disse a ele, mestre, eu te seguirei quando tu quiseres. Ele disse, o filho do homem não tem nenhum de reclinar a cabeça. Recusou riqueza. Ele sendo o dono da prata e do ouro, recusou tudo aqui. Viveu uma vida de fé. Nos ensinou a viver de fé em Deus. E tem gente aí em nome de Deus vivendo com 1 milhão, enquanto outros passam fome, não distribui a riqueza. E é religioso, viu? É pastor, é pregador, não sei o quê, com 1 milhão, 2 milhões em caixa, com terras e bens por aí, usufruindo dos bens materiais da casa de Satanás. E não distribui com os pobres, como Jesus pediu para o jovem rico. Aquilo ali foi exemplo. Ele não distribui, não tem amor ao próximo, porque ele sabe que há muitas pessoas passando fome e tem riquezas guardadas, que a ferrugem consome. Muitos por aí dizendo ser de Deus com muito dinheiro guardado, certo? E dizendo que vive para Deus, que foi a chamada teoria da prosperidade. Foi Deus que abençoou e ele tem que dar. Deus mandou você distribuir com os pobres, certo? Riqueza, para você ser rico, ser homem de Deus, era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus ensinou a distribuir, repartir com todos. E não você ter riqueza. Você tem riqueza porque você está na casa de Satanás. Está usufruindo da riqueza de Satanás, que é influenciado por ele. E essa terra, Deus não precisa dela. A terra, a natureza Deus criou foi para nós usufruir. Não, Deus criou a terra para o homem, ele não precisa dela não. Quem precisa do sol é o homem. Quem precisa da lua, a estação que deixa o ambiente propício para a vida na terra, é o homem que precisa. Deus não precisa disso. Deus deu ao homem. E o homem repassou para Satanás quando obedeceu a ele. E eu venho obedecendo até hoje. Poucos são os que conseguem seguir o Evangelho, os ensinos de Jesus Cristo e sair dessa influência maléfica de Satanás. Então, depois de expulso do paraíso, o que é que acontece? O homem gera um outro ser vivo. Fúria de Satanás novamente. Primeiro derrubou o homem do paraíso e agora a fúria é para que o homem não retorne para o paraíso. Toda a luta que teremos a partir de agora, irmãos, é para retornar ao paraíso. Retornar até aquela comunhão. Todas as tardes Deus descia e conversava com Adão. Sem precisar Adão orar, sem precisar fazer sacrifício, nada. Começa o primeiro sacrifício, ofereceu o primeiro sacrifício a Deus. Adão se tornou agricultor. Deus disse, cave a terra e vai comer do fruto que sair da terra. É chamado agricultor. E ele teve muitos filhos, viu? Só para os irmãos terem ideia, foram Caim, Abel e Sete, de homens. Porque nós não vamos ouvir falar em mulheres daí. Porque quando a Bíblia só fala no homem. Não fala na mulher. Desde o pecado. O domínio do homem agora é sobre a mulher. Desde o pecado. E a mulher saiu de dentro do homem. Deus não fez a mulher diretamente. Ela saiu de dentro do homem. Com fôlego de vida, alma e tudo. Foi tudo pronto já. Saiu de dentro do homem. Certo? Então, por isso que nós não vamos ver a Bíblia dizer Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Muitos dizem. Mas Caim matou Abel. E como é que foi? Como é que existiu tantos homens hoje? Caim saiu de perto de Adão, foi lá para outras terras, e lá tinha gente, ele se casou, teve filhos. Como é que pode isso? Não. Caim teve Adão junto com Eva, gerou primeiro Caim, o primeiro golpe em Satanás. Depois gerou Abel. E gerou muitas filhas. Certo? Teve muitas filhas. Quando Caim
mata Abel, que sai de perto de Adão, vai para outros lugares e lá se reproduz, ele levou suas irmãs. Teve irmãs que seguiram Caim. Foi com suas irmãs, porque a reprodução só podia ser feita assim. No começo, ora, primeiro o homem, primeiro a mulher, claro que os filhos deles só podiam se reproduzir com as filhas dele, porque só existia irmão e irmã. Então Caim se reproduziu com sua irmã, que seguiu ele quando foram banidos e amaldiçoados por Deus. Caim, Abel e todas as suas irmãs estavam ali. E se oferece pela primeira vez sacrifícios para tentar este contato com Deus, tentar voltar para Deus. Não dá certo. Sabemos que não dá certo. Por quê? Porque Caim oferece o seu sacrifício e Abel oferece o seu. Deus mandou que os dois oferecessem os sacrifícios, assim como Adão ensinou. Caim seguiu a profissão de Adão, agricultor de terra. Agricultor. Caim produziu da terra. Já Abel não, por incrível que pareça, não sabemos como, ou uma ação do Espírito de Deus, em vez de ser agricultor de terra como seu pai Adão, ele foi pastor de ovelhas. Profissão totalmente diferente daquilo que a gente imaginou que poderia. Porque se o primeiro homem foi agricultor, se imagina que todos os seus filhos pudessem ser agricultor, mas não. Incrível que pareça, Abel foi pastorear ovelhas, criar ovelhas, em vez de ser agricultor de terra. Então, quando se pede o sacrifício, vamos oferecer o sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Vai Caim, pega do melhor da terra, que ele plantou, seu suor, seu esforço, vai lá e coloca no altar em oferenda a Deus. Já vai Abel, pega o melhor das suas ovelhas, um ser vivo, um ser vivo, e oferece no altar, no seu altar, em sacrifício a Deus. Quando Deus vem para observar os dois sacrifícios de um e de outro, lembrando que Satanás atacou Adão através de Eva e o expulsou do paraíso. E agora Satanás vai atacar Caim, que foi o primeiro ser vivo. Aquilo que deixou ele cada vez mais irado. Por quê? Porque ele quis ser Deus um dia, mas nunca gerou nada. Nunca criou nada e nunca gerou, nem sequer gerou nada, nem pode gerar. Para alguém que queria ser Deus, nem poder criar, nem poder gerar. E o homem não. Fraco, menor do que ele, e gerou um outro ser vivo, foi Caim. Então isso atingiu muito Satanás, e ele se irou muito. Então ele vem até Caim para derrubá-lo também. E aconteceu isso no sacrifício. Quando Deus vem, Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim. Caim fica irado com isso. Por que Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim? Deus estava indicando que os esforços do homem, suor da terra, o fruto da terra, aquela coisa toda, o esforço do homem para tentar se conectar com ele, ia ser improvável. A profecia já dizia lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, faria algum sacrifício. Não, isso aí era só para ter uma ideia de que através de seus próprios esforços, do suor da terra, ele não conseguiria reatar essa comunhão com Deus. Que Caim tentou. Ele ofereceu comida, fruto da terra, coisa que não tem vida. Pode pagar pela vida aquilo que não tem vida? Só pode pagar pela vida aquilo que tem vida. Por isso que Deus olha para o sacrifício de Abel, que foi uma ovelha, viu o sangue que representava aquele que um dia iria morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade, vida por vida. Esse foi o segredo de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e ter rejeitado o sacrifício de Caim. O sacrifício de Caim era sem vida. O pecado do homem tinha que ser pago com vida.
certo? O homem deve a Deus isso. Quando ele pecou, ele pagou com a vida. Então ele deve a vida a Deus. Quando Abel oferece uma vida, um ser vivo para Deus, é aquele que vai ser aquele, como é que nós dizemos? Aquela cobertura que o homem vai ter até chegar ao verdadeiro sacrifício, que foi o de Jesus Cristo. Porque o sangue de animais não pode perdoar pecado, mas cobria, segurava até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus Cristo, para fazer o sacrifício completo do sangue limpo e verdadeiro que pudesse salvar o homem. Então Abel começou bem, mas Caim começou mal. Só que Caim ficou irado porque ele fez tudo conforme lhe passaram. Adão passou para Caim que ele teria que trabalhar do fruto da terra, teria que ser agricultor, porque Deus disse, do teu suor comerás. Então, Caim seguiu as regras, as normas que se ensinou. Abel foi que fez algo diferente, sendo pastor de ovelhas. E tenho certeza que Caim, quando olhou para o sacrifício de Abel, disse, não vai ser aceito esse sacrifício, porque meu pai Adão já ensinou que Deus nos disse para a gente lavrar a terra, trabalhar na agricultura. Então meu sacrifício será aceito por Deus. Caim estava certo nele mesmo de que o seu sacrifício seria aceito e de que o seu irmão seria rejeitado. E que deu ao contrário. Esse choque com Adão, Satanás aproveita e entra para aconselhá-lo. Quando Deus vê que o mal está rondando Caim, diz para ele, por que estás irado, Caim? O mal jaz à porta. E se tu abrir esta porta, o teu desejo, Caim, será para este mal que está tentando entrar em ti. Esta ira. Você não pode, Caim, refazer esse sacrifício, fazê-lo de novo, e eu vou aceitá-lo. Deus dando a oportunidade. Observem que a decisão final será de Caim. Já o diabo começa a colocar a ira, começa a buzinar no ouvido de Caim, certo? Sempre assim, desde o começo até hoje, até comigo e com você hoje. Diabo de um lado, tentando lhe induzir ao erro, e Deus lhe aconselhando a tomar a decisão correta. Agora a decisão é sua, porque você é homem, ser humano, você é mulher, você decide. A última palavra é sua. Então foi aquela guerra naquele momento. Satanás, Caim e Deus. Se você fizer, Caim, disse Deus a Caim, refazer este sacrifício, eu não vou te aceitar dessa forma que Abel fez. Porque seres não vivos, Caim, não vai resolver o problema. É simples, é só ter humildade e refazer o sacrifício. E eu vou aceitar o teu sacrifício da tua mão. Mas se você não fizer isso, se você deixar esse mal, esse jaz que está à sua porta, entrar dentro, ele terá poder sobre ti e a sua volta não poderá mais acontecer. Caim pensa e sai. E fica com aquilo martelando na sua cabeça. De um lado, Satanás. Não pode. Ele rejeitou teu sacrifício. Teu irmão é melhor do que tu. Tu é o mais velho, tu nascesse primeiro. Ele nasceu depois. E ele foi aceito por tu. E fica aquela coisa, aquela guerra. O que é que acontece com Caim? Ele deixa o mal entrar e decide fazer o mal. Satanás vence em cima de Caim no primeiro sacrifício feito para retornar-se a Deus, para tentar se retornar a Deus. Apesar do de Abel ser aceito, mas Caim chama Abel para ir para o campo. Pensou que era normal, Abel todo inocente, pensando que eles iam como sempre eles foram para o campo. E chegando lá, Caim assassina Abel com uma pedra, covardemente. Depois volta como se nada tivesse acontecido, certo? E Deus chega para ele e diz, onde está teu irmão, Caim? Ele já sabia de tudo. E Caim disse, eu sou o tutor, ou o guarda, ou a babá de meu irmão, para saber onde é que ele está? E Deus diz a Caim, é porque, Caim, o sangue dele, o sangue que escorre para dentro da terra, clama a mim por vingança.
clama a mim, o sangue dele está clamando a mim, que a terra está engolindo agora o sangue dele, clama a mim. E naquela hora é lançada a maldição direta de Deus para Caim. Maldito serás. Foi uma maldição direta, irmão, que teve consequências drásticas na história da humanidade. E Caim diz a Deus: será que meu pecado é tão grave que não possa ser perdoado agora? Observaram que ele disse isso agora? Antes de cometer, ele teve a oportunidade de não cometer. Deus aconselhou, Deus falou: refaz o teu, não faça isso não, não deixe isso entrar em você não, não deixe esse ódio lhe dominar não, não deixe você cometer isso não, porque se você cometer, Deus alerta ele, se você cometer não terá mais volta. Foi uma séria advertência que Deus deu a Caim: se você cometer esse grave erro, não terá volta. Mas ele cometeu, e agora ele diz: será que meu pecado não tem perdão? Deus disse: não. É amaldiçoado e amaldiçoado tu serás. E ele foi expulso ali de onde Adão e Eva viviam, num local ali bem próximo ainda ao paraíso, só que o paraíso estava lacrado, com os 2 anjos querubins, não se poderia entrar. E ele se afastou mais para longe de Adão e Eva, levando algumas irmãs com ele. Lá ele se reproduz, né, casando com suas próprias irmãs e tem a sua própria descendência. Só que a descendência amaldiçoada. E Adão aqui, em outro local da terra, tem a semente, tem um novo filho que é Sete, que se reproduz e sua descendência é a descendência santa, sem maldição, sangue limpo. Nós temos agora um grupo de sangue amaldiçoado, que é o grupo de Caim, lá distante, e temos um grupo de sangue sem ser amaldiçoado, que é o sangue descendente de Adão. Veremos isso a partir de amanhã. Que Deus nos abençoe.